pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução à Teoria Eletromagnética. No capítulo 1, nós vimos sobre carga elétrica, quantidade de carga, carga elementar, leis da eletrostática, os princípios da eletrostática e processos de eletrização, contato, indução e triboeletrização. Confere? Agora nós veremos um capítulo que é bastante importante, também como o anterior, vai ajudar a gente a resolver problemas de eletrostática, eletrodinâmica, tanto faz, tá? Que é a força elétrica. A força elétrica também, como nós veremos aí, intitulada a nossa Lei de Coulomb, tá? Lei de Coulomb, tá certo? Então, nós já vimos, no capítulo anterior, que as partículas com cargas de mesmo sinal se repelem e as de sinais contrários se atraem. Essa força de interação eletrostática, conforme foi dito aí anteriormente, entre as partículas carregadas, foi medida pela primeira vez pelo físico C.A. de Coulomb, em 1785. Então, o que diz aí essa minha lei de Coulomb, O que diz a lei de Coulomb? O que diz a lei de Coulomb? Diz o seguinte: o módulo da força de interação eletrostática entre duas partículas carregadas é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos de suas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância média que as separa. Bom, falei aí em termos técnicos, como que seria isso daí escrito em forma de uma equação, Nós temos aí o seguinte, tá? O que foi falado, a força, a força de interação entre duas cargas, ela é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância média que as separa. Essa equação extremamente importante. Essa equação aqui é a famosa lei de Coulomb, Lei de Coulomb. Perceba que ela guarda umas semelhanças, na forma como ela foi escrita com a lei da gravitação universal de Newton, Você deve lembrar, não deve? A força de atração gravitacional, é uma constante. Aí vem o produto das massas, E essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas. Tá certo? Então quer dizer que a força que atua em duas cargas, ela é expressa por isso, Se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, e duas cargas de mesmo sinal, para dar exemplo, tá? Se eu tiver isso, a força que atrai aqui e a força que repele aqui, elas são explicadas pela lei de Coulomb. Esse K0, que eu disse aqui, que também é chamado de constante elétrica no vácuo, ele foi determinado empiricamente, E o valor dele para o ar ou para o vácuo, que em geral os problemas são para esses valores, tá? Nós temos 9 vezes 10 a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá? Então, toda vez que for ar ou toda vez que for vácuo, toda vez que os corpos carregados
estiverem imersos no ar ou no vácuo, o valor a ser usado é esse aqui. Tudo bem? Prosseguindo aí a nossa aula, né? Nós temos que esse valor ele deve ser aplicado em partículas, né, que estejam no ar ou no vácuo, tudo bem? Ou no ar ou no vácuo, tá certo? Então, alguns outros valores do K0, né? Alguns outros valores do K0. Por exemplo, o K0 no SI, né? Para água, né? K0 para água, 1,1 vezes 10 a 8. Outro valor, o K0 para o petróleo, né? Petróleo, aproximadamente 3,6 vezes 10 a 9. O K0 para o quartzo, aproximadamente 2,1 vezes 10 a 9. É claro que todos esses valores, tá, estão para o Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem? Agora, sobre o que eu falei, né, do arranjo lá de Coulomb, como foi que ele chegou e apresentou isso daí, né? No início, nós temos que o arranjo experimental, né, do Coulomb, que ele apresentou para a Academia Francesa de Ciências, né, lá no século XVIII, foi o que nós denominamos de balança de torção, tá? Essa balança de torção ela foi mostrada para a Academia Francesa de Ciências, né, para mostrar a sua teoria. Então, como é que ela é constituída, né? Ela tem uma barra isolante que é suspensa por um fio fino de prata, né? E dotada de esferas metálicas nas suas extremidades, conforme vocês podem ver aí na ilustração, tá? Essa nossa ilustração aqui, tá certo? Então, o procedimento é da seguinte forma, né? Você introduz pelo orifício uma barra de material isolante, né? Uma esfera eletrizada em sua extremidade, tá? Se as esferas 1 e 2 estiverem eletrizadas, com as cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Elas se repelem torcendo o fio de suspensão, tá? Girando, então ela gira aquele cabeçote, tá? Gira o cabeçote de suspensão de um ângulo zeta, né? Eu vou chamar de zeta para anular o efeito, tá? Ou anular o efeito dessa torção. E aí a gente obtém a relação entre a força que atua sobre a carga e esse ângulo zeta, tá? A experiência permite concluir que o módulo da força de interação, a força eletrostática, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Em outras palavras, né, é escrever isso aqui, a força F, tá? Ela é inversamente proporcional, apertei um botão aqui, ao quadrado da distância. Tudo bem? No entanto, se uma das esferas estiver neutras, tá? E a outra estiver carregada, quando a gente coloca em contato físico, as cargas vão se dividir entre as duas esferas, tá? Entre as duas esferas. Deixa eu marcar isso aqui, né? Que foi o nosso critério para encontrarmos lá a equação, tá? Então, através dessa experiência, demonstra que a intensidade da força depende também das cargas, né? Ou seja, o que eu escrevi lá na página anterior, a força de interação, né, elétrica entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto do módulo da carga desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância média que as separa.
Tá certo? Parecida, né? Com a equação de Newton que eu coloquei lá no slide anterior, né? Vale frisar também, né, que a diferença entre a força gravitacional e a força elétrica é que a força gravitacional ela é sempre de atração e a força elétrica ela pode ser de atração ou pode ser de repulsão. Então, para se considerar as intensidades das forças gravitacional e elétrica, basta considerar duas partículas, né, com cargas elementares e suas respectivas massas, né, e comparar essas forças. Por exemplo, digamos o elétron, né, que a massa dele é da ordem de 10 a menos 31 kg. A gente pode concluir que a força eletrostática é 10 elevado a 39 vezes mais intensa que a força gravitacional. Eu vou fazer um exemplo simples para a gente concluir aí essa parte, tudo bem? Um exercício modelo, tá? Vou chamar aqui de exercício 1. Extremamente simples, tá? Só para a gente fechar isso aí. Que diz o seguinte, tá? Acompanha aí comigo. Duas cargas elétricas pontiformes estão no vácuo a uma distância de 6 centímetros uma da outra. Sendo as cargas de cada uma, né? Uma tem 6 nanocoulomb e a outra menos 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Qual a intensidade da força de interação eletrostática entre essas duas cargas? Tudo bem? Eu vou colocar os dados, vai ficar mais fácil de vocês verem, tá? Então escrevam aí a nossa resolução, né? Então, foi falado que as cargas, né, estão 6 centímetros uma da outra. Também que o valor de uma das cargas é 6 nanocoulomb, né? Transformado para coulomb, nós vamos ter 6 vezes 10 a menos 9 coulomb. E a carga Q2 menos 2 vezes 10 a menos 8. Então Q2 menos 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Né? Qual a intensidade da força entre elas? Tudo bem? Conforme foi dito aí, né? É só nós aplicarmos aí na lei de Coulomb direto, tá? Mas pelo nosso desenho, nós temos que Q1 é uma carga positiva e Q2 é uma carga negativa. Ambas separadas aí por uma distância de 1 metro, né? Como elas são cargas de módulos diferentes, a força elétrica entre as duas é de atração. Jogando então essa minha equação, né? A lei de Coulomb que a gente acabou de ver, FK0 módulo da carga 1 módulo da carga 2 dividido pelo inverso do quadrado da distância e fazendo as devidas substituições. Não esquece que elas estão no vácuo, né? Conforme foi dito. Então K0 são 9 vezes 10 a 9, tá? Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Fazendo aí as devidas substituições, façam aí, tá? Nós vamos obter que a força entre as duas é 1,08 vezes 10 a menos 6 newtons. Tudo bem? 1,08 vezes 10 a menos 6 newtons. E a natureza da força é de atração. Tudo bem?
Então nós vimos o que é a lei de Coulomb, nós vimos o que é a balança de torção, vimos qual é a equação da lei de Coulomb e uma aplicação. Na próxima aula, mais exercícios para vocês poderem fixar mais, tudo bem? Então, bons estudos e até a próxima aula.